Atos do Apóstolo e Evangelista João, o teólogo. Quando Agripa, a quem, por conta de sua trama contra a paz, apedrejaram e condenado à morte, foi rei dos judeus, Vespasiano César, que vem com um grande exército, investiu Jerusalém. E alguns prisioneiros de guerra tomou e matou, outros ele destruiu pela fome no cerco mas ele banidos e, finalmente, espalhados cima e para baixo. E depois de ter destruído o templo, e colocar os vasos sagrados a bordo de um navio, enviou-os a Roma, para fazer para si um templo de paz, e adornado com os despojos de guerra. E quando Vespasiano estava morto, seu filho Domiciano, depois de ter tomado posse do reino, junto com seus outros actos ilícitos, pôs-se também a fazer uma perseguição contra os homens justos. Pois, tendo aprendido que a cidade estava cheia de judeus, recordando as ordens dadas por seu pai sobre eles, determinou lançando-os para fora da cidade dos romanos. E alguns dos judeus tomou coragem, e deu Domiciano um livro, no qual estava escrito o seguinte: O Domiciano, César e rei de todo o mundo, como muitos de nós como são judeus suplico-te, como suplicantes, rogamos do teu poder não nos banir do teu rosto divino e benigno. Pois somos obedientes a ti, e os costumes e as leis e as práticas e políticas, fazendo de errado em nada, mas sendo da mesma mente com os romanos. Mas não é uma nação nova e estranha, nem concordando com outras nações, nem consentir com as práticas religiosas dos judeus, circuncidado, desumanos, sem lei, subvertendo casas inteiras, proclamando um homem como Deus, toda a montagem junto 2435 sob um nome estranho, que de Cristo. Esses homens rejeitam a Deus, sem prestar atenção à lei dada por ele, e proclamar ser o Filho de Deus um homem nascido de nós mesmos, Jesus pelo nome, cujos pais e irmãos e toda a sua família foram conectados com os hebreus. Quem por conta de sua grande blasfêmia e suas tolices maus, deu-se à cruz. E acrescentam outra mentira à blasfêmia sua primeira. Ele que foi pregado para cima e enterrado, eles glorificam como tendo ressuscitado dos mortos. E, mais que isso, eles falsamente afirmam que ele foi tomado por 2436 nuvens nos céus. Em tudo isso, o rei, que está sendo afetada com raiva, ordenou o Senado a publicar um decreto que eles devem colocar à morte todos os que se confessou ser cristãos. Aqueles, então, que foram encontrados no momento da sua ira, e quem colheu o fruto da paciência, e foram coroados no concurso triunfante contra as obras do diabo, recebeu o repouso de incorruptibilidade. E a fama do ensino de João se divulgava em Roma. E ele veio para os ouvidos de Domiciano que havia uma certa hebraica, em Éfeso, João pelo nome, que espalhou um relatório sobre a sede do Império dos Romanos, dizendo que ele iria rapidamente ser erradicado, e que o reino dos romanos seria dado a outro. E Domiciano, perturbado com o que foi dito, enviou um centurião com soldados para tomar o João, e trazê-lo. E tendo ido a Éfeso, eles perguntaram onde João morava. E, chegando-se à sua porta, encontraram-no de pé diante da porta. E, pensando que ele era o porteiro, que lhe perguntou onde João viveu. E ele respondeu, e disse: Sou eu. E eles, desprezando seu comum, e baixa e aparência pobre, estavam cheios de ameaças, e disse: Conte-nos a verdade. E quando ele declarou mais uma vez que ele era o homem que procuravam, os vizinhos, além disso testemunho da mesma, eles disseram que era para ir com eles de uma vez com o rei em Roma. E, instando-os a tomar disposições para a viagem, ele se virou e levou algumas datas, e logo saiu. E os soldados, tendo tomado os meios de transporte públicos, viajou rápido, tendo sentado-a no meio deles. E quando eles vieram para a primeira mudança, sendo a hora do pequeno almoço, eles 561 suplicou-lhe para ser de bom ânimo, e de levar pão, e comer com eles. E João disse: Alegro-me na alma, na verdade, mas, entretanto, eu não desejo tomar qualquer alimento. E eles começaram e foram realizadas ao longo rapidamente. E quando chegou a noite, eles pararam em um determinado inn. E como, além disso, era a hora da ceia, o centurião e os soldados sendo mais gentilmente eliminados, suplicou João para fazer uso do que foi definido antes deles. Mas ele disse que estava muito cansado, e com falta de sono mais do que qualquer comida.
E como ele fez isso todos os dias, todos os soldados foram atingidos com espanto, e foram com medo de que João deveria morrer, e envolvê-los em perigo. Mas o Espírito Santo lhe mostrou a eles como o mais alegre. E no 7º dia, sendo o dia do Senhor, disse-lhes: agora é hora para mim também para participar de alimentos. E de ter lavado as mãos e o rosto, ele orou, e tirou panos de linho, e tomou uma das datas, e comeu aos olhos de todos. E quando eles tinham montado um longo tempo, eles chegaram ao fim de sua jornada. João jejum assim. E o trouxeram perante o rei, e disse: Rei venerável, trazemos a ti João, um Deus, não um homem. Pois, desde a hora em que apreendemos ele, até o presente, ele não provou o pão. Neste Domiciano ser surpreendido, estendeu a sua boca por causa da admiração, desejando saudá-lo com um beijo. Mas João se inclinou a cabeça, e beijou seu peito. E Domiciano disse: por que fizeste isso? Foste tu quem não acho que me digno de beijar-te? E João disse-lhe: é direito de adorar a mão de Deus em primeiro lugar, e desta forma a beijar a boca do rei. Porque está escrito nos livros sagrados: o coração de um rei está na mão de Deus. 2437. E o rei disse-lhe: és tu João, que disse que o meu reino seria rapidamente arrancadas, e que outro rei, Jesus, ia reinar em vez de mim. E João respondeu, e disse-lhe: também tu reinar por muitos anos te dadas por Deus, e depois de ti muitos outros. E quando os tempos das coisas sobre a terra foram cumpridas, do céu virá um rei, eterno, verdadeiro, juiz de vivos e mortos, a quem toda nação, tribo que confessar, pelo qual todo o poder terreno e domínio devem ser trazidos em nada, e toda boca que falava grandes coisas, estará fechada. Este é o poderoso Senhor e Rei de tudo que tem fôlego e carne. 2438 A palavra e Filho do Onivivo, que é Jesus Cristo. Neste Domiciano disse-lhe: qual é a prova dessas coisas? Não estou convencido apenas por palavras. Palavras são uma visão do invisível. 2439 O que podes mostrar na terra ou no céu pelo poder daquele que está destinado a reinar, como dizes? Para ele o fará, se ele é o Filho de Deus. E logo João pediu um veneno mortal. E o rei ter veneno condenado a ser dado a ele, trouxeram-lo no mesmo instante. João, portanto, ter tomado-lo, colocá-lo em um grande copo, encheu com água e misturado, e clamou com grande voz, e disse: em teu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, eu beber o cálice que tu adoçar, eu veneno nele fazer, tu se misturam com teu Espírito Santo, e torná-lo tornar-se um projeto de vida e salvação, para a cura da alma e do corpo, para a digestão e assimilação inofensiva, pois a fé não se arrepende, por um testemunho inegável da morte, como a taça de agradecimento. 2440 E quando ele tinha bebido o copo, que estavam ao lado do Domiciano, esperava que ele iria cair no chão em convulsões. E quando João levantou-se, alegre, e falei com ele segura, Domiciano ficou furioso contra aqueles que tinha dado o veneno, como tendo poupado João. Mas eles juraram pela fortuna e saúde do rei, e disse que não poderia haver um veneno mais forte do que isso. E João, entendendo que eles estavam sussurrando uns com os outros, disse ao rei: não levá-la doente, ó rei, mas deixe um julgamento ser feito. 2441 E tu aprender o poder do veneno. Faça algum criminoso condenado ser trazido da prisão. E quando ele tinha vindo, João colocar água no copo, e rodou-o em volta, e deu-lhe com todos os resíduos para o criminoso condenado. E ele, depois de ter tomado e bebido, imediatamente caiu e expirou. E quando todos se admiravam os sinais de que tinha sido feito, e quando Domiciano havia se aposentado e ido para o seu palácio, João disse-lhe: ó Domiciano, rei dos romanos, que te inventar isto, aquilo, tu estar presente e testemunhar, eu poderia a dia se tornar um assassino. O que deve ser feito sobre o corpo morto que está mentindo? E ele ordenou que fosse levado e jogado fora. Mas João, subindo para o corpo morto, disse: ó Deus, Criador dos céus, Senhor e Mestre de anjos, de glória, de poderes, em nome de Jesus Cristo, teu Filho unigênito, dará a este homem que tem morreu para esta ocasião uma renovação da vida, e restaurar-lhe a sua alma, para que Domiciano pode aprender que a palavra é muito mais poderoso do veneno, e é o governante de vida. E tomando pela mão, ele levantou-o vivo.
E, quando todos estavam glorificando a Deus, e perguntando-se a fé de Jó, Domiciano disse-lhe, e ter colocado diante de um decreto do Senado, que todas essas pessoas devem ser sumariamente tratados, sem julgamento. Mas desde que eu encontrar de ti 562 que eles são inocentes, e que a sua religião é bastante benéfica, expulso-te para uma ilha, que eu não possa parecer-me a acabar com meus próprios decretos. Ele pediu então que o criminoso condenado deve ser deixar ir. E quando ele foi deixar ir, João disse, de parte, dar graças a Deus, que tem neste dia te entreguei da prisão e da morte. E enquanto eles estavam de pé, um certo escravo nascido em casa de Domiciano dos que estão no quarto de dormir, foi subitamente tomado pelo demônio imundo, e estavam mortos. E palavra foi levado ao rei. E o rei foi movido, e pediu João para ajudá-la. E João disse, não é no homem para fazer isso. Mas desde que tu sabes como a reinar, mas tu nem saber de quem tu recebeu, saber quem tem o poder sobre a ti e a teu reino. E orou assim, ó Senhor, ó Deus de todos os reinos, e mestre de toda a criatura, dará a esta donzela o sopro da vida. E, tendo orado, ele levantou-a. E Domiciano, espantado com todas as maravilhas, mandou para uma ilha, que nomeia para ele um tempo definido. E logo João partiu para Patmos, onde ele também foi considerado digno de ver a revelação do fim. E quando Domiciano foi morto, Nerva sucedeu ao reino, e recordou todos os que haviam sido banidos. E ter mantido o reino por 1 ano, ele fez Trajano seu sucessor no reino. E quando ele era rei sobre os romanos, João foi para Éfeso, e regulamentada todo o ensinamento da igreja, prendendo muitas conferências, e lembrando-lhes o que o Senhor tinha dito a eles, e o dever que tinha atribuído a cada um. E quando ele era velho e mudado, ele ordenou Policarpo para ser bispo sobre a igreja. E que, como o seu fim era, ou sua partida de homens, que não pode dar conta de para no dia seguinte, que era o dia do Senhor, e na presença dos irmãos, ele começou a dizer-lhes, irmãos, e companheiros de serviço, e coerdeiros, e de comparticipação do reino do Senhor, conhecer o Senhor o que milagres que ele vos mostrou através de mim, o que se pergunta, o que cura, que sinais, o que presentes, ensinamentos, decisões, repousa, serviços, glórias, graças, presentes, crenças, comunhões graciosa. Quantas coisas você tem visto com os seus olhos, para que o ouvido não ouviu. Seja forte, portanto, nele, lembrando-lo em todas as vossas ações, sabendo o mistério da dispensação que veio aos homens, por causa do que o Senhor tem trabalhado. Ele, então, através de mim, vos exorta. Irmãos, eu gostaria de ficar sem dor, sem insulto, sem traição, sem punição. Para ele também sabe insulto de você, ele também sabe desonra, ele sabe também traição, ele também sabe a punição daqueles que desobedecer a seus mandamentos. Não deixe, portanto, nosso Deus ser entristecido, o bom, o compassivo, o misericordioso, o santo, o puro, o imaculado, o único, o imutável, o sincero, o inocente, o lento para a ira, ele que é mais alta e mais exaltado do que todos os nomes que falar ou pensar nosso Deus, Jesus Cristo. Regozije-se junto com nós, porque nos comportamos bem. Deixá-lo ser feliz, porque vivemos em pureza. Deixá-lo descansar, porque nós nos comportamos com reverência. Deixá-lo ficar satisfeito, porque vivemos em comunhão. Deixá-lo sorrir, porque somos sóbrios. Deixá-lo ser feliz, porque amamos. Essas coisas, irmãos, eu me comunico com você, pressionando para o conjunto de trabalho antes de mim, já aperfeiçoada para mim pelo Senhor. Pois o que mais tenho a dizer para você? Mantenha as garantias do seu Deus. Manter sua presença, que não deve ser tirado de você. Disse, em seguida, e não peques mais, ele vos perdoará o que fizestes por ignorância. Mas se, depois de vos ter conhecido, e ele teve compaixão de você, você voltar para os cursos como, até mesmo seus antigos crimes, será colocado à sua carga, e vos não terão parte ou compaixão diante do seu rosto. 2442. E quando ele tinha dito isso a eles, assim ele orou. Jesus, que fizeste envolva esta coroa por teu entrelaçamento, que tens inserido esses muitas flores na flor eterna do teu rosto, que tens semeado estas palavras entre eles, ser tu mesmo o protetor e curador do teu povo.
tu benignante sozinho arte e não arrogante, sozinho misericordioso e amável, somente um Salvador, e apenas. Tu que sempre vês o que pertence a todos, e arte em todos, e presente em toda parte, Deus Senhor Jesus Cristo, que, com teus dons e tua compaixão covereste dos que esperam em ti, que conheces intimamente aqueles que em todos os lugares falam contra nós, e blasfemar teu santo nome, faça somente tu, ó Senhor, ajuda teus servos com teu cuidado vigilante. Assim seja, Senhor. E, tendo solicitado pão, deu graças, portanto, dizendo: que elogio, ou que tipo de oferta, ou que ação de graças, vamos, quebrando o pão, invocar, mas só a ti? Nós glorificar o nome pelo qual foste chamado pelo Pai. Glorificamos o nome pelo qual foste chamado por meio do Filho. Glorificamos a ressurreição, que se manifestou a nós através de ti. De ti nós glorificamos a semente. 2443 A palavra, a graça, a verdadeira pérola, o tesouro, o arado, a rede. 2444 A majestade, o diadema, o chamou filho do homem por nossa causa. A verdade, o resto, o conhecimento, a liberdade, o lugar de refúgio em ti. Para tu sozinho arte Senhor, a raiz da imortalidade, e a fonte da incorruptibilidade. 563 E a sede de todos os tempos. Tu que foste chamado de tudo isso por nossa causa, que agora, chamando em ti através delas, pode reconhecer tua majestade ilimitável, apresentado a nós pela tua presença, que pode ser visto apenas pelo puro, visto em teu único Filho. E, tendo partido o pão, deu-o para nós, orando por cada um dos irmãos, para que ele possa ser digno da Eucaristia do Senhor. Ele também, portanto, tendo igualmente provado, disse: para mim também que haja uma parte com você, e paz, ó amado. E, tendo assim falado, e confirmou os irmãos, disse a Eutiches, também chamado Verus: eis que eu te fazer ministro 2445 da Igreja de Cristo, e confio a ti o rebanho de Cristo. Esteja atento, portanto, dos mandamentos do Senhor. E se tu deves cair em provas ou perigos, não tenha medo. Para a queda tu sob muitos problemas, e serás mostrado ser uma testemunha eminente 2446 do Senhor. Assim, então, Verus, atenta para o rebanho como um servo de Deus, até a hora marcada para o teu testemunho. E quando João tinha falado isso, e mais do que isso, tendo confiado a ele o rebanho de Cristo, ele diz-lhe: toma alguns irmãos, com cestas e vasos, e siga-me. E Eutiches, sem considerar, 2447 fez o que foi oferecido. E o bem-aventurado João ter saído da casa, foi para fora dos portões, ter dito à multidão para ficar fora dele. E, tendo chegado ao túmulo de um dos nossos irmãos, ele disse-lhes para cavar. E eles cavaram. E ele diz: deixe a trincheira ser mais profunda. E, como eles cavaram, ele conversou com aqueles que tinham saído da casa com ele, construindo-los, e fornecer-los completamente para a majestade do Senhor. E quando os jovens tinham terminado a trincheira, como ele desejava, enquanto sabíamos 2448 nada, ele tira as roupas que ele tinha, e joga-los, como se fossem algum fundamento, na profundidade da vala. E, de pé em apenas suas gavetas, 2449 estendeu as mãos, e orou: ó Deus, que tens nos escolheu para a missão 2450 dos gentios, que tens nos enviaram para o mundo, que tens declarado a ti mesmo através dos apóstolos, que nunca tens descansado, mas sempre livrares, desde a fundação do mundo, que fizeste a ti mesmo conhecido através de toda a natureza, que tens feito a nossa natureza selvagem tranquila e sossegada, selvagem é, que te entregaste a ele quando sede de conhecimento. 2451. Tu tens condenado à morte seu adversário, quando se refugiou em ti, que tens dado a tua mão, e levantou-a das coisas feitas em Hades, que tens demonstrado que o seu próprio inimigo, que tens na pureza virou seus pensamentos sobre ti, ó Cristo Jesus, Senhor dos que estão nos céus, e direito das coisas na terra, o curso das coisas aéreos, e guardião das coisas eterial, o medo de debaixo da terra, e a graça de teu povo, receberá também a alma do teu Jó, que foi certamente considerado digno por ti, tu que me preservado, também até o presente momento puro para ti mesmo, e livre de relações sexuais com a mulher.
que, quando eu desejei em minha juventude para se casar, fizeste aparecer para mim, e dizer, eu estou precisando de ti, Jó, que tenhas fortalecer para mim antemão minha fraqueza corporal. Que, quando uma terceira vez que eu desejava se casar, mandando dizer para mim na terceira hora, no mar, Jó, se tu não fosses minha, eu deixaria te casar. Que tens abriu a visão da minha mente, e tens favorecido meus corporais 2452 olhos. Que, quando eu estava olhando sobre mim, chamada fizeste até mesmo o que olha para uma mulher odiosa. Que livraste-me da mostra temporária, e preserva-me por aquilo que dura para sempre. Que fizeste separar-me da loucura suja da carne. Que fizeste parar até 2453 a doença secreta da alma, e cortar suas ações abertas. Que afligiste e bani-lo que se rebelou em mim. Que fizeste estabelecer meu amor a ti impecável e irrepreensível. Que fizeste me dar fé em ti. Que tens tirado para mim pensamentos puros em direção a ti. Que me deste a devida recompensa do meu trabalho. Tu que puseste a isso em minha alma não ter outra posse de ti só, para o que é mais precioso do que tu. Agora, ó Senhor, quando eu cumprir tua mordomia que me foi confiada, fazer-me digno de tua repouso, depois de ter feito o que é perfeito em ti, que é a salvação inefável. E como eu vou para ti, deixe o fogo se retirar, deixe a escuridão ser superado, deixe o forno ser afrouxado, deixe a hiena ser extinto, deixe os anjos seguir, deixe os demônios tenha medo, deixe os príncipes ser quebrado em pedaços, deixe os poderes da queda escuridão, deixe os lugares na posição firme mão direita, deixe os da esquerda não permanecer, deixe o diabo ser amordaçados, deixe Satanás ser zomba, deixe sua loucura ser domado, deixe sua ira ser quebrado, deixe seus filhos ser pisada, e deixar toda a sua raiz ser arrancadas. E concede-me para realizar a viagem a ti, não insultado, não maliciosamente tratados, e para receber o que tu prometeste àqueles que vivem em pureza, e que amei uma vida santa. E olhando para o céu, deu glória a Deus. E havendo-se por completo, ele se levantou e disse para nós, paz e graça estar com você, hiperlink http://www.cel.org/cel/chaf/anf08/pjandersecore 564.html. E quando eles foram, no dia seguinte eles não encontraram, mas as sandálias, e uma fonte a jorrar. E depois que eles se lembraram de que havia sido dito a Pedro pelo Senhor sobre ele, pois que te preocupar se eu deveria desejar que ele permaneça até que eu venha? 2454. E glorificavam a Deus pelo milagre que tinha acontecido. E, havendo assim acreditava, eles se retiraram louvando e bendizendo a Deus benigno, porque a ele é devida a glória, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos.